Eu creio que uma maneira de condensar a avaliação, de condensar o olhar, de ter um olhar agudo, arguto, sintético para a realidade, muitas vezes é a arte, né? E a gente tem aqui entre nós um grande artista, que é também um grande jornalista, que é também um grande professor de relações internacionais, que é o Gilberto Maringoni. Ontem ele estava com a corda solta e fez duas charges sobre o cenário atual. Esta aqui. Está aqui o texto. Maravilha, depois desse giro radical à esquerda, ninguém nos segura. Então é isso, é o governo dando volta sobre si mesmo, com essa conversa de giro à esquerda. E o Maringoni fez outra charge ontem, mais tarde eu volto a mostrar de novo, esse aqui. Então, a turma assistindo essa propaganda de inteligência artificial do PT, da base governista. Muito bom mesmo esse novo vídeo oficial. Que efeitos especiais vocês usaram? Aí o dirigente do PT responde: os mais caros do mercado, inteligência artificial e luta de classes. Então, efeitos especiais, luta de classe e inteligência artificial. O fato é que o governo e as bases governistas, tanto do PT quanto os governistas do PSOL, quanto a mídia progressista de uma maneira geral, descobriram a luta de classes e descobriram que existiria uma luta do governo representando os pobres e do Congresso Nacional representando os ricos. É uma história de fake news, mas vamos combinar, o fato de ser fake news não quer dizer que algo seja fadado ao fracasso do ponto de vista de captura da opinião. A extrema-direita está aí, que não nos deixa mentir. A extrema-direita assentou a sua trajetória em fake news com grande sucesso. Então, o fato do governo Lula usar fake news, por sinal, esta é uma questão. Nós temos dito aqui no Farol Brasil, no Manhã, no Noite, no Jones, todo mundo, que cada vez mais o governo Lula vem se assentando sobre fake news. Essa é uma realidade, né? Por exemplo, o governo Lula ataca o BPC e diz que defende o BPC. Né? Então, essa é uma tradição, está se tornando já uma tradição do governo Lula atuar no universo das fake news. Então, esta campanha de agora, do aparente giro à esquerda, assentada em fake news, não quer dizer que não esteja sendo bem sucedida. Ontem até conversei com o Maringoni um pouco isso. Está dando certo. Está dando certo. O governo reconquistou, recoesionou a base progressista, né, com base, usando essa campanha, Congresso da Mamata, Congresso contra o Povo, né? Isso aí não é exatamente o governo, é o governo, ao mesmo tempo em que estimula essa campanha do Congresso da Mamata e Congresso contra o Povo, nunca liberou tanto dinheiro para emendas parlamentares como liberou essa semana. Ontem, então, e adivinha quem é o grande favorecido pelas emendas parlamentares, pela grana, verba, bufunfa liberada pelas emendas parlamentares. Quem é o grande favorecido? Ele, Alcolumbre, o primeiro-ministro. Alcolumbre é quem mais recebeu dinheiro das emendas parlamentares essa semana e ontem. Por quê? Uai, se o Congresso é da mamata, se o Congresso é contra o povo, se na verdade quem orquestrou toda aquela votação da derrubada do IOF foi o Alcolumbre, o governo não deveria estar cortando as asinhas dele? Não, não está cortando as asinhas, continua dando asas ao Alcolumbre. Sendo que o Hugo Mota não foi propriamente um laranja do Alcolumbre, mas foi quase isso, né? Quem empurrou o Hugo Mota para a votação da revogação do decreto do IOF foi o Alcolumbre. O Hugo Mota só colocou em votação a derrubada do decreto do IOF, porque antes o Alcolumbre tinha dito para ele: se você colocar em votação, eu garanto que meia hora depois a gente põe em votação no Senado e referenda a decisão da Câmara. É o que foi feito. Se Alcolumbre não tivesse dito isto, Mota não teria colocado em votação.
Aí o Alcolumbre é premiado com mais e mais verbas. E prepare-se, né? Nossa, alguém falou aqui dos Correios mais cedo. Quem foi? A Sueli Cruz pediu para falar dos Correios. Os Correios já estão sendo embalados para presente para o Alcolumbre, tá? Não se iludam, né? Não se iludam. Os Correios serão entregues embalados para presente para o Alcolumbre. Então é isso. É um jogo de cena. Vocês imaginam o Haddad, eu vou mostrar os discursos do Haddad ontem, parece que o Haddad virou um homem de esquerda, entendeu? É um negócio impressionante, assim, os discursos, o Haddad foi escalado para ser o radical do governo. Tem explicação, 2026 batendo a porta. Né? E dá a estratégia desta semana dá a entender que o Lula está preparando o Haddad para eventualmente ser o candidato se ele não puder ser, porque ele é a voz, ele é a voz desta aparente radicalização do governo. O que isso quer dizer? Que talvez seja ele a aposta de Lula para 2026, se Lula não puder concorrer. Mas é um negócio assim, né? Haddad com discurso à esquerda é tão falso quanto nota de R$3. Eduardo Albuquerque diz, tá aí esquisito, né, Mauro? Perde uma votação e paga para quem derrotou, pois é. Né? E paga para quem derrotou. Então é importante observar este processo, né, que está acontecendo. Por sinal, ontem o Jones soltou este vídeo, o conflito, entre aspas, entre o governo Lula e o Congresso Nacional. Não é um vídeo longo, 27 minutos, pouco mais de 27 minutos. Vale a pena assistir sobre esta questão. Importante dizer, gente, se há alguém que denunciou Mota e Alcolumbre como representantes do que há de pior no Brasil, como líderes do Centrão, como representantes do capital financeiro, do agronegócio, foi a esquerda. Em 2022, quando o PT e o presidente Lula apoiaram Lira para presidente da Câmara, a esquerda levantou a mão e falou, isso aí tá errado, vocês vão entrar pelo cano. Esse cara é um traíra, ele é um novo Eduardo Cunha. O que os governistas disseram para a esquerda na ocasião? Vocês não sabem fazer política, vocês são amadores, que deixa isso com a gente, que somos profissionais. Elegeram o Lira se transformou no primeiro-ministro do governo Lula nos primeiros 2 anos. Aí agora, em 2024, o governo Lula apoiou, e de maneira ainda mais entusiasmada, eu esqueci de trazer, mas amanhã eu trago, o Hugo Mota e o Alcolumbre. Tá? Apoiou de maneira entusiasmada. O Lula liberou os seus ministros para irem votar, os ministros parlamentares, para irem votar na Câmara no Hugo Mota e no Senado no Alcolumbre. E no dia seguinte voltaram ao ministério. O Padilha foi com um bottom, com um pin, com um adesivo do Hugo Mota para a Câmara dos Deputados e Deputadas. Na época ele era da SRI, né? Da Secretaria de Relações Institucionais. O Lula, o Haddad, a Gleisi, o Padilha, todos eles não se cansaram de elogiar Hugo Mota e Alcolumbre esse tempo todo. E a esquerda, mais uma vez, levantou a mão e falou, gente, isso aí não vai dar certo. Vocês estão entregando o governo para o Centrão, para os bandidos. O governo Lula, se quiser dar certo, o governo Lula tem que romper com esta turma e fazer um governo inspirado no governo Petro. Os petistas odeiam o Petro, odeiam que a gente mencione o Petro. Por quê? Porque a situação do Petro é ainda mais delicada do ponto de vista da correlação de forças que o governo Lula. Ele tem minoria no Congresso, ele tem minoria no Supremo, ele está num país com 11 bases militares dos Estados Unidos, com uma influência estadunidense muito maior do que aqui no Brasil, e mesmo assim ele peita, e bota a gente na rua, e mobiliza.
e conquista, e realiza a conquista, acabou de fazer uma reforma trabalhista verdadeira, não a reforma do Temer, que o governo Lula tem aprofundado, acabou de fazer uma reforma da Previdência, ambas aprovadas no Congresso colombiano, em que ele é minoria, por conta da mobilização popular. E aqui no Brasil, o Haddad está preparando uma reforma, o Haddad, a Simone Tebet e a turma toda preparando uma reforma da Previdência para ferrar ainda mais os trabalhadores e as trabalhadoras. Espera. Então, o Lula chegou a dizer, está aqui o Silvio Naves, Mota é a grande novidade na política. E aí deixou de ser? De um dia para o outro, virou inimigo? Virou inimigo? Galípolo, menino de ouro, lembram-se do Lula falando no final do ano passado, né? O Galípolo vai ser o maior presidente da história do Banco Central, tem total autonomia. Eu sou Galípolo desde criancinha, nós estamos vendo. Aí ontem vai lá elogiar o Galípolo, com uma taxa de juros de 15%. Ó, eu não estava aqui ainda, mas o Jones Manuel e o Maringoni, o Frederico Krepp, que vai estar aqui com a gente amanhã, muitos analistas políticos de esquerda disseram quem era o Galípolo. Disseram, né? Anunciaram quem era o Galípolo. Mais uma vez, né? Vocês são amadores, vocês não entendem nada. O Galípolo é nosso, o Galípolo vai ser. Aí estão agora aí dizendo que ele é traidor e o Lula, no meio disso tudo, vem saudar o companheiro Galípolo. Viva o companheiro Galípolo. É isso. Então, vamos olhar. Isso foi realmente espantoso. Ontem o Lula defendeu a seriedade do Galípolo e disse que o cenário do juros será corrigido com o tempo. E ainda, gente, no final, vou mostrar a fala dele, e ainda no final veio com essa conversa fiada, farsesca, que o Haddad vem falando mais explicitamente, inclusive, de atribuir a responsabilidade ao Campos Neto. 6 meses depois, quase, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Vamos para 7 meses, 7 meses de mandato. Vamos considerar que em dezembro o Galípolo disse que o Campos Neto entregou para ele a presidência do Banco Central quando estava no último mês, quando estava saindo. Ou seja, estamos indo para o 8º mês do Galípolo. E essa turma continua dizendo que é o Campos Neto responsável pela taxa de juros de 15%. Pelo amor de Deus. Quando o Campos Neto entregou de fato a direção do Banco Central para o Galípolo, a taxa era 10,75, agora é 15. Olha aqui o que o Lula disse ontem. Eu gostaria que todo juro fosse zero, mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério. O Banco Central é independente. 7 dos 9 diretores do Banco Central, o presidente foi o senhor que indicou, gente da sua confiança. Vamos lá de novo. Aí ele disse. Tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério, e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. As coisas vão ser corrigidas com o passar do tempo. Mas como? Se o Galípolo foi era o segundo nome no Banco Central durante boa parte da gestão do Campos Neto, à frente do Banco Central, aqui, durante o governo Lula. É uma cascata, né? Nós sabemos o que nós herdamos e nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. Eu gostaria que todo juro fosse zero, mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério, e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. Nós sabemos o que nós herdamos e nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. Fiz questão de repetir, porque, gente, como diz a Fábio Martins aqui, cinismo. Cinismo, cinismo.
Que é isso, né? Não, nós não queremos chorar, mas nós herdamos. Herdou o quê? Que herança é essa? Como diz a Coraline aqui, muita cara de pau. Muita cara de pau. Realmente é uma coisa... Ei, quando o juros estava em 10,75, o presidente Lula dizia que o Campos Neto era a encarnação do diabo na Terra. Lembram-se disso? Eu não estava aqui mais uma vez. O Jones e o Maringoni passaram, e outros passaram desde 2023 alertando a campanha do presidente Lula contra o Campos Neto é uma campanha de fake news. É uma campanha de fake news. Não é uma campanha para valer, porque, na verdade, a gestão do Campos Neto é feita a 4 mãos com Haddad. Vamos lembrar que o Conselho Monetário Nacional, que é quem define a taxa, a meta de inflação no Brasil, tem maioria do governo desde o começo. São 3 ministros, ou 2 ministros, né? Simone, Haddad e mais o presidente do Banco Central. Agora é 3-0. E eles não mudam a meta da inflação, que é o que dá respaldo legal para o Banco Central manter taxa de juros nas alturas. Eles não mudam, pelo amor de Deus. Então quer dizer que o Campos Neto era a encarnação do diabo na Terra quando a taxa estava em 10,75. Agora o Galípolo é corajoso, é sério e vai consertar o país. Ah, presidente, faça-me o favor. Faça-me o favor. E aí tá esta guerra. Ontem o governo bateu o martelo e está entrando então hoje, aparentemente, né, vamos ver, né, entrando no STF para brigar pelo decreto contra a derrubada do decreto do IOF. Aparentemente, inclusive, a base legal para o governo vencer. O PSOL já entrou na frente, né? O pessoal já quis prestar serviço, o PSOL bulista já quis prestar serviço ao governo e entrou na frente para tentar faturar com a derrubada. A base legal para a derrubada do decreto do IOF. Tá? Então, muito provavelmente o Supremo deve dar razão ao governo. A questão aí é menos legal e mais política. Vamos ver o desenlace dessa história. Agora é isso, é o velho morde e sopra. Enquanto o governo entrou lá no Supremo, né, já estava buscando baixar o tom depois da reação do Hugo Mota. É assim, né, já estava ontem o sionista Jacques Wagner, líder do PT, do governo no Senado, dizendo: gente, nós entramos, a gente não quer briga, pelo amor de Deus, a gente não quer briga, nós precisamos dar satisfação à nossa base, 2026 está chegando, nós não tínhamos outra alternativa, tá lá, né, gemendo o Jacques Wagner. É assim, tá? E ao mesmo tempo enche os bolsos do Alcolumbre de dinheiro, vou mostrar, né, com as emendas. Então esse é o jogo do governo, esse é o jogo que o governo está fazendo. O Hugo Mota ontem foi para cima, ou pelo menos também fazendo essa cena do confronto com o governo, soltou um vídeo, negócio esquisito, inclusive o negócio porque ele é Hugo, né? Então ele fala, não é o Google, é o Hugo, sei lá, esquisito. Vamos ver aqui o que o Hugo Mota falou ontem no Instagram. Para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social.
Tem uma questão interessante aí, né? Porque o PT e o PSOL votaram contra a derrubada, mas o PSB, o Partido Socialista, votou a favor, o PDT votou a favor, toda a base do governo, exceto o PT e o PSOL, votaram a favor da derrubada. Então, essa história de mamata, Congresso, volta-se contra o PSB e o PDT também. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos o projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Este é que o presidente Lula dizia que é a grande novidade da política, que Gleisi e Haddad não cansaram de elogiar. Até hoje vão voltar a elogiar, viu? Vão voltar a elogiar logo. A elogiar, o pessoal dizendo aqui, além de tudo, o cara é pé frio, né? Camisa do Flamengo, maior pé frio, cara. Maior pé frio. Então, é isso. Aí o governo tá lá, o Jacques Wagner e outros, né, nos bastidores, pedindo desculpa para o Hugo Mota, para a Câmara, para o Centrão, para o Alcolumbre, por ter sido obrigado a entrar no STF, por conta do tema do decreto, e com a outra mão, liberando a grana, para tentar acalmar a crise. Então, essa história... Mas é o Congresso, os motes são Congresso inimigo do povo, Congresso da mamata. Mas se o Congresso é da mamata, o governo não deveria parar de estimular a mamata, de financiar a mamata do Congresso? Não é? Mas está aí, né? Esta é a semana com a maior liberação de emendas de 2025. Mamata financiada, patrocinada pelo governo Lula. Apenas ontem o governo pagou quase 438 bilhões, não, 438 milhões em emendas em um só dia. Quem mais recebeu? Alcolumbre. Alcolumbre, que é o mentor intelectual do crime da derrubada do decreto do IOF. É isso aí. Então, para ver como a coisa anda. E o foco é este. O foco é 2026. Este é o tema do governo. O governo funciona assim, os governos do PT. Campanha com a mão esquerda, governo com a mão direita. O que está acontecendo? A agenda eleitoral que deveria começar o ano que vem está antecipada. Começou agora, na metade, 1 ano e meio antes. O Brasil já está em ritmo de campanha eleitoral e o governo Lula em desespero por conta das quedas das pesquisas. Toda essa cena de tranquilidade que os lulistas, que os governistas, que vem fazendo é uma conversa fiada, né? É uma conversa fiada. Aqui diz assim, onde é que tá aqui? O Paulo dela. Mauro, você quer o Bozo de volta? Eu não, querido. Quem quer o Bozo de volta é o governo Lula.
É o governo Lula que, com a sua política, está pavilhando o caminho. Não vai ser o Bolsonaro, né? Bolsonaro não vai ser eleito, mas está preparando o caminho para a extrema-direita. Um governo contra os trabalhadores, contra o povo, está incentivando, está estimulando a volta da extrema-direita, Paulo. Essa é a realidade. E olha, não é aqui no Brasil apenas, olha o governo Biden. Você acha que o culpado pela eleição, porque a tese é essa, né? Que a culpa é minha, a culpa é do Jones, a culpa é do Maringoni, a culpa é do Frederico Crepe, a culpa é do Paulo Clias, a culpa é da esquerda. Você acha que lá nos Estados Unidos a culpa pela derrota do Biden, que aplicou basicamente a mesma política econômica do governo, até um pouco à esquerda da política do governo Lula, mas uma política neoliberal, a culpa é da crítica de esquerda? Você acha que a culpa da provável volta da extrema-direita no Chile é da crítica da esquerda ou do governo neoliberal? Do presidente Boric, que por sinal hoje é um queridinho do Lula. Você acha que a derrota do Macron na França, que deu um golpe na prática, né, se recusou a entregar o poder para a esquerda, para a França insubmissa, que ganhou as eleições, a derrota do Macron é uma culpa da esquerda ou foi uma vitória da esquerda? A derrota da democracia, da social-democracia na Alemanha, é por conta da crítica da esquerda ou de ter adotado uma política neoliberal? Não vem. Além do que, essa conversa fiada, né, de que olha, vocês são irrisórios, vocês não têm peso nenhum. Ora, ou não temos peso nenhum, ou somos culpados, né, da derrota do governo Lula. Não dá. Não dá. Então é isso. Este é o cenário. O cenário é 2026. É isto que está levando a essa guinada do governo Lula. Aí, ontem, o Haddad, que está escalado por Lula para ser a voz dessa guinada à esquerda, escreve o que eu estou dizendo, né? O Haddad é o nome que Lula tem para o lugar dele se ele não puder ser candidato à presidência. O que é uma coisa, né, até esquisita, porque o Haddad, por outro lado, é o cara que solda a aliança do governo com o capital financeiro, especialmente com a Febraban, né? Então vamos ver aqui que o Haddad falou ontem. De cortar benefícios sociais, de cortar BPC, de cortar não sei o quê. O senhor é o responsável pelo maior incremento de investimento em programas sociais da história do Brasil. O senhor é reconhecido no mundo inteiro por ter criado os programas mais exitosos da nossa história que servem de referência. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga suas contas com o Estado em dia. Agora, a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos. O senhor está com a menor taxa de desemprego da história, com a melhor distribuição de renda da história, com a inflação em queda, dólar em queda e o PIB em alta. Essa é a economia que o senhor está criando para o Brasil. Então é isso, né? O Lula não cortou programas sociais, né? Vamos ver o comecinho aqui, é bem interessante, ó. Cortar benefícios sociais. De cortar. Hoje ele está acusando o senhor de cortar benefícios sociais, de cortar BPC. Ele está falando do Haddad, né? Mas é isso, né? Não, o governo jamais cortou benefício social. Aí o Haddad aqui. Nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar porque é descontado na fonte pelo empregador. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Presta atenção agora. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Nós não podemos esquecer disso.
Tá aí, Haddad. É interessante que ele não leva em conta que, se o Brasil está entre as 10 piores da distribuição de renda do país, do planeta, e se nos 25 anos deste século, o PT governou o Brasil 17 anos, tem alguma coisa esquisita, né? Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Alguma coisa realmente esquisita que acontece nesses governos Lula. Então, é falso que o governo... Porque, importante dizer, o IOF não é uma medida de justiça tributária, tá? IOF é um clássico, não vou... Deixa eu ver aqui, amanhã vou trazer um dos melhores economistas do Brasil, o Pedro Paulo Zalutti, para explicar o IOF. O Paulo Cleas também já explicou. O IOF é uma medida de regulamentação, ele não é um imposto sobre dividendos, por exemplo, que o governo não cobra, né? Vamos lembrar que a liberação, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só. Tá? Isso foi implementado no governo Fernando Henrique, aí veio o governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Lula 3, e não caiu até hoje. Não precisa nem de uma lei, tá? Basta uma medida presidencial para derrubar essa medida. E vem com essa cascata. Agora vamos ver... essa cadela de banqueiro perde no primeiro turno. Também acho que o Haddad for o candidato no lugar do Lula, leva no primeiro turno. Agora, vamos olhar a história tal como aconteceu, porque é o que eu disse mais cedo. Se o jornalista não for chato, não é jornalista. E aí nós temos que olhar a história, né? Nós temos que fazer a verificação do que efetivamente aconteceu e está acontecendo para além do discurso. Então vamos ver. Vamos começar... Não vamos começar lá em 2023, não. Vamos começar agora aqui, um ano atrás, 26 de julho de 2024. O governo faz pente fino no BPC. O mesmo pente fino que o governo Bolsonaro tinha feito no BPC e que o PT, na época, acusava aquilo de ser um ataque aos trabalhadores, aos... mais pobres do país, aos miseráveis do país, os mais vulneráveis do país que recebem o BPC. Aí o governo faz o mesmo pente fino que o Bolsonaro fez. E aí para o PT é apenas uma medida administrativa. Então, um ano atrás o governo estava fazendo pente fino contra o BPC, que o Haddad diz que o governo não ataca o BPC, né? Que o Brasil... que o governo Lula defende o BPC. Tá aqui, em novembro de 2024, vocês se lembram disso aqui? O governo preparando aquele pacote de aprofundamento do arcabouço fiscal, que é a regra de ouro do governo Lula, com o objetivo de apertar as regras de concessão do BPC e fazer um novo pente fino no Bolsa Família. Lembram-se disso, daquele debate? A esquerda lutou bravamente contra os cortes no BPC esse tempo todo. Depois disso... parlamentares do PT e alguns do PSOL inventaram a história de que o governo estava contra os cortes do BPC. O negócio da fake news, me parece hoje, é estrutural do governo Lula. Porque o governo Lula estava aí, né, articulando cortes do BPC. Quem impediu os cortes do BPC? Incrível essa história. É este Congresso da Mamata, o Congresso contra o Povo, que impediu os cortes mais radicais no BPC, naquele pacote do Haddad e do presidente Lula, e aí tá o Rui Costa sorrindo ao lado deles, todos eles sorrindo. Lembram-se disso? Quem é que participou da definição daquele pacote de novembro do ano passado? Vocês se lembram? O Haddad levou pela mão em novembro, antes do pacote ser anunciado, a nata do financismo nacional, não lá dos radicais da Faria Lima, né?
não dos radicais da Faria Lima, a nata da Febraban, dos bancões. Então, vocês estão vendo lá o Isaac Sidney, não é banqueiro, ele é o presidente executivo da Febraban, e estava lá BTG, vocês estão vendo André Esteves, que é o sócio do governo Lula, estava o Safra, estava o Bradesco e estava o Itaú. Estavam todos lá numa reunião fechada, inclusive é curioso, né? Porque não tem foto, né? Gente esperta. Não tem foto desta reunião do presidente Lula e Haddad com os banqueiros. E eles foram lá para dizer que apoiavam completamente, totalmente o Haddad e o pacote de gastos que o governo está, o pacote de corte de gastos, tá? Aí, olha isso aqui, em dezembro de 2024, o governo consegue aprovar e o Lula sanciona a lei que endureceu as regras do acesso ao BPC com 2 vetos. É curioso, né? Porque o Lula vetou, esses 2 vetos eram de projetos, eram de propostas do próprio governo para o projeto de restrição do BPC. Porque viu que pegou mal, né? Porque viu que pegou mal. Então, isso aí, dezembro. Estamos falando de 2024, tá? Agora, vamos pular ainda em dezembro de 2024. Também nessa mesma ocasião, o Lula sancionou a regra que limitou, que capou, que cortou o crescimento do salário mínimo. Eles vivem falando dessa história do crescimento do salário mínimo e não escondem que quem cortou, continua tendo aumento real do salário mínimo, mas é um aumento real restrito aos 2,5% do arcabouço fiscal. O salário mínimo não cresce mais com base na média do crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Acabou isso. O governo Lula acabou com isso. Limitou a, no máximo, 2,5%, e a Simone Tebet defende abertamente que isso acabe também. Né? Não é só a direita, não, os economistas da extrema-direita ou os abertamente neoliberais, que defendem a restrição ainda maior ao reajuste do salário mínimo. Isso em dezembro. Neste mesmo pacote, tá? Não, nesse mesmo pacote não. Então é isso, em dezembro foi assim. Agora, em março deste ano, o governo tirou 7,7 bilhões do Bolsa Família do orçamento de 2025. Sabe por quê? Dizendo que o pente fino tinha dado certo. O pente fino tinha dado certo. Aí, em abril, o ministro do Desenvolvimento Social, ex-governador do Piauí, ai, meu Deus do céu, me ajude aí, gente. O nome dele é o ex-governador do Piauí, senador, inclusive, né? Tá lá, estava todo feliz, deu uma entrevista em abril dizendo, olha, vamos economizar 9 bilhões com o pente fino. Wellington, obrigado, Clênio Wellington Dias, tá? Valeu, é isso aí, Wellington Dias. Deu uma entrevista todo feliz dizendo, ó, vamos economizar 9 bilhões com pente fino e vamos botar para fora do BPC 1 milhão de pessoas. Incrível, incrível. Então, vamos somar, ó, 7,7 mais 9. Estamos falando de 16, quase 17 bilhões de corte no BPC e no Bolsa Família do governo entre 2024 e 2025. E aí, agora, em abril, depois disso tudo feito, o todo-poderoso secretário do Tesouro, Rogério Ceron, disse que isso foi insuficiente e que nós vamos fazer mais cortes. Aí os caras veem, né, que é o Eber Barros, Congresso Inimigo do Povo. Acho que tem mais inimigos do povo por aí, né? Mais inimigos do povo por aí. Então, aí, depois desses cortes todos, depois de pente fino, depois de apertar as regras de concessão do PCC, do BPC, depois de apertar as regras do Bolsa Família, o governo vem e diz que vai ter mais corte. Segura aí que eu vou mostrar. Aí, agora, em junho agora, o governo foi para cima das pessoas que recebem auxílio-doença. É nesse nível o negócio. É BPC, é Bolsa Família, é salário mínimo, é auxílio-doença.
o governo limitou o prazo para concessão do auxílio-doença a 30 dias, era 6 meses. Eles pegaram gente que estava no auxílio-doença e que simplesmente assim, ó, fizeram assim, e de uma hora para outra essas pessoas foram excluídas do auxílio-doença. Para completar, o governo praticamente extinguiu o auxílio-defeso, porque o auxílio-defeso deixou de ser a despesa obrigatória. Auxílio-defeso é um auxílio que, para os pescadores pobres, praticamente miseráveis, artesanais, tá, que todo ano recebem um dinheirinho, tipo um BPC, tipo como se fosse um Bolsa Família, para não fazer pesca durante o período do defeso das diferentes espécies, para não extinguir com as espécies, com as diversas espécies. Que é pouco ou quer mais? Aí o governo, agora, aqui ó, 27 de junho de 2025, nós vamos conversar sobre esse tema esta semana ainda com um especialista em Bolsa Família e Previdência. A gente deixa eu ver aqui. Então, aí o que o governo faz? Ele incluiu o Bolsa Família no cálculo de renda familiar para acesso ao BPC. Então, para você ter acesso ao BPC, você tem que ter uma renda familiar equivalente a 1/4 do salário mínimo por membro da família. E aí tem uma série de rendas que não considera para esta soma. Uma delas é o Bolsa Família, porque a rigor você está recebendo o Bolsa Família, você é uma situação, é uma família em situação de extrema vulnerabilidade social. Não, então agora considera o Bolsa Família no cálculo da renda familiar, com isso o governo está tirando milhares de pessoas do benefício do BPC. Então, é isso. A Rose dizendo, o Mauro está muito antipático, ele adora bater no governo, mudou totalmente a linhagem. Mas, Rose, por favor, defenda o governo por fazer tudo isso. Essa é uma questão interessante, porque eu tenho visto no debate nas redes sociais, nunca os governistas debatem o mérito, debatem o conteúdo das nossas críticas. Fazem só críticas ad hominem, xingam. Não tem problema, a gente debate. Podemos debater. Está totalmente livre para fazer a defesa do governo com esse pacote de medidas. Olha isso aqui, gente. Vamos olhar o Haddad agora, em 2024, para entender quem é esse Haddad de esquerda, né? Agora, em 24, ele lá no BTG, a maneira como ele se relaciona com André Esteves é muito significativo. Olha isso aqui. Ele foi lá nesse CEO Conference Brasil 2024. Me impressiona muito sempre esse vídeo. Vamos dar sequência para a gente não atrasar muito aqui. A conferência tem um schedule tight para a gente seguir. Depois dessa muito boa apresentação do presidente Roberto Campos, vai continuar aqui conosco, temos o prazer de convidar o ministro Fernando Haddad. O ministro, há um ano atrás, também como o Roberto, esteve aqui conosco na conferência e num momento muito diferente de Brasil e do que se discutia, né? Era a chegada de um novo governo, uma alternância de poder importante e muitas incertezas, uma certa natural cacofonia de um governo novo, de um governo que era oposição e passou a ser situação. Vocês viram, né? Ele entrando, o Haddad entrando logo depois do Campos Neto. Vem da área econômica, vem de uma atuação muito reconhecida no Ministério da Educação, e uma certa dúvida sobre aquilo que a gente podia esperar, seja do governo, seja do Ministério, seja da política, seja das relações institucionais. E agora, 12 meses passados, e eu acho que a casa cheia aqui, ministro, é um sinal de prestígio muito mais seu do que da nossa bela conferência. Eu acho que a maior parte dessas respostas... Essa casa cheia é uma casa cheia de banqueiros e grandes empresários, tá? Só para esclarecer. Elas estão ditas.
Eu acho que a gente, sob a sua liderança, tocou a economia do país com transparência, com bom senso, seguindo as práticas que melhor funcionam em todos os lugares do mundo, com diálogo com a política, diálogo com o mercado, diálogo com o setor real da economia. E hoje eu posso garantir aqui que de todos os presentes se sentem muito tranquilos e muito seguros de ir em frente com seus investimentos pela maneira como o senhor liderou a economia nesses últimos 12 meses. Então, acima de tudo, além da gente lhe receber e bater um papo de atualizado do momento atual, dos desafios atuais, são outros de 12 meses atrás, ainda bem num patamar melhor, com juros caindo, com o déficit caindo, com a previsibilidade muito mais clara, com o ambiente político um pouco mais calmo, sempre com seus objetivos, com suas divergências, suas discussões, suas angústias, suas competições, faz parte do ambiente político, mas certamente com muito mais clareza, com muito mais segurança, com enorme respeito por aquilo que foi feito. Então, eu acho que de todos nós aqui, um enorme reconhecimento de tê-lo liderando a Fazenda, a economia, e um prazer recebê-lo aqui. Então, ministro Fernando Haddad, para conversar... Impressionante, né? A quantidade de elogios dele ao Haddad, a gestão do Haddad. Agora, vejam este final. Me parece bastante interessante a maneira como eles se relacionam ali. Olha que interessante. Com o ministro Haddad, vou convidar o nosso economista-chefe, Mansueto. Ô, Mansueto. Mansueto, que foi secretário de Política Econômica do governo Bolsonaro, governo Temer e Bolsonaro. Vamos lá. Olha, eles se abraçam e olha a maneira como o André Esteves se dirige ao Haddad. E um detalhe, o ministro fez uma ressalva mais cedo, que é importante falar aqui. Falou, Mansueto, eu não quero entrevista chapa branca, não. Então, eu acho que você está motivado, né, Fernando? Então, primeiro que é isso, né? Ele chama, Haddad, né? O Haddad estava indo sentar. E aí ele vai dizer, você disse mais cedo que não queria entrevista chapa branca. Olha o que o André Esteves fala. Pela entrevista que o William Vac faz comigo amanhã. É mais ou menos assim. Olha isso aqui. E um detalhe, o ministro fez uma ressalva mais cedo, que é importante falar aqui. Falou, Mansueto, eu não quero entrevista chapa branca, não. Então, eu acho que você está motivado, né, Fernando, pela entrevista que o William Vac faz comigo amanhã. É mais ou menos assim. Você está motivado pela entrevista que o William Vac faz comigo amanhã. Essa coisa da arrogância dos banqueiros é muito, muito interessante, né? Então é isso, não, você está motivado pela entrevista que eu vou fazer amanhã com o William Vac. E aí, outra coisa interessante desta maneira como eles se relacionam, ele chama o Haddad de... tá aqui, o Rafael reparou, Fernando. Eles chamam o Haddad de Fernando. Eu já contei aqui uma história no passado de que o Haddad estava numa reunião na prefeitura com secretários, com, enfim, líderes, né, o pessoal do primeiro e segundo escalão da prefeitura, quando era prefeito em São Paulo, e lá pelas tantas uma pessoa chama ele de Fernando, e ele fala, não, Fernando não, Haddad. Haddad. Então, o nosso camarada Fernando não dá direito a qualquer um de chamá-lo de Fernando, não. Não dá a qualquer um direito de chamá-lo de Fernando. Pois bem, isso foi lá em 2024. Vamos ver agora, quando o Haddad anunciou esse pacote do IOF que deu essa confusão toda, o que ele falou na abertura da sessão em que estava lá a Tebet, estava lá o Seron, na abertura da entrevista para explicar o pacote que deu essa crise toda. Presta atenção no que o Haddad falou. O Haddad que a gente acabou de ver falando que se apresentou o governo como grande defensor do BPC. Vamos ver. Nosso radar é a questão da Previdência, que ainda é um desafio no Brasil, apesar das várias reformas feitas, e a questão do BPC, que é um programa que, como vocês sabem, por várias
matérias de jornal, ele e televisões e tal. É um programa que está com um alto índice de judicialização. Está muito judicializado. Então, não é uma coisa que está na competência exclusiva do Poder Executivo. Ele está com uma dinâmica que está extrapolando o Poder Executivo, que tem regras de concessão do benefício na forma da Constituição. E, muitas vezes, uma liminar é o suficiente para incluir um beneficiário que nem sempre se enquadra exatamente nos critérios do programa. Isso é um assunto que está sendo tratado pelo ministro Wellington, né? Causa uma preocupação em virtude da série histórica, desde as mudanças que foram feitas pelo governo anterior, que não deram tanta transparência e rigidez, né, como havia no passado recente. Eu digo... Deu para entender? Ele abre a reunião que ele anunciou, a história do IOF, dizendo que o Brasil tem dois grandes problemas, o BPC e a Previdência. E insinuando que virá uma nova reforma da Previdência. Porque ele fala, ó, as reformas da Previdência foram feitas uma atrás da outra e não deu certo. Nós continuamos com o problema da Previdência. Ou seja, bom, primeiro que isso quer dizer que reforma da Previdência não adianta, né? Porque nunca dá certo. Segundo, ele dizendo, vem outra reforma. Mas não a reforma do Petro, não. Vem a reforma que são as reformas que têm sido feitas aqui pelas classes dominantes brasileiras. E a segunda coisa é a queixa dele sobre o BPC. Reclamando que o governo Bolsonaro não foi rígido o suficiente com as regras para concessão do BPC. Incrível essa história, incrível. Ele não só fez isso, como repetiu na Câmara de Deputados e Deputadas. Olha aqui. Enfrentar. E o desafio do arcabouço é fazer as partes caber no todo. Eu tenho dito isso reiteradamente há quase 2 anos. Temos um desafio de fazer as partes caber no todo. Quando eu dou esses exemplos, eu não estou querendo questionar os investimentos que estão sendo feitos, as despesas que estão sendo feitas. Mas 2 unidades de custo implicaram 100 bilhões de despesas adicionais. O caso do Fundeb e o caso do BPC, a judicialização do BPC, elevaram esses programas sociais, né, que são meritórios. Eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Eu nunca tive problema com o BPC. Então tá aí, ó. Então ele vai na Câmara, aí ele não fala da Previdência. Então são 3 problemas no Brasil, né? A Previdência, o BPC, que ele repisa o tempo todo, e a educação. E aí o que eles vão fazer na sequência? Eles colocam Pé de Meia, que é um programa assistencial, não tem nada a ver com o programa educacional. Entrevistamos o Daniel Cara aqui, ele explicou isso direitinho. Ele bota o Pé de Meia dentro do orçamento da educação. Com isso, na prática, o governo Lula acabou com o piso da educação numa canetada só. Cortou 13 bilhões do orçamento anual da educação todo ano. Vai ser repetido todo ano. Tá? Continua indo para cima do BPC e vem preparando uma reforma da Previdência. É curioso que o Haddad não identifica em nenhuma dessas conversas, nenhum desses discursos, que eu não vi nenhum revólver apontado para a cabeça dele para fazer esse discurso, né? Ele não identifica a taxa de juros como um problema, ele não identifica o pagamento de 1 trilhão de juros da dívida como um problema, diz aqui o Yacht Orson. Aumentar gasto com juro pode, é isso aí. Em nenhum momento os temas cruciais da economia ele aponta como sendo problemas. Bom, por sinal, ele não falou nada de mamata, né? Do Congresso, nem falou de Congresso Inimigo do Povo lá atrás, né? Veio agora. Agora veio essa conversa. Então, é assim, esta é a lógica do governo. Enquanto o governo estiver amarrado no arcabouço, e esta foi uma escolha do governo Lula, amarrar-se no arcabouço fiscal, no novo teto de gastos, não tem saída para este governo. Qualquer conversa de guinada à esquerda é uma conversa, como diziam os antigos, para boi dormir. Bom, a Rosa diz, é isso aí, o Pé de Meia, 13 bilhões todo ano a menos do piso da educação deveria ser no Ministério do Desenvolvimento Social, assistencialista. Na prática, acabaram com o piso da educação
é o que aconteceu. Deixa eu ver, tem mais comentários que chegaram aqui. A Verônica. Os tecnocratas do governo Lula se acostumaram a fazer a política da conveniência, não a corajosa de Renato Freitas e Glauber Braga, Glauber presidente. Professor Jusemar Moraes. Bela camisa, Mauro. Obrigado. Presente da companheira. Sobre citarmos o Petro e os petistas não gostarem, sugiro citarmos 2 vezes mais. Bom dia, excelente Manhã Brasil. Ciro 2026, vamos falar mais do Petro hoje. Pedro Cunha, o Congresso é o sindicato dos ricos. É verdade, sempre foi. O governo descobriu isso essa semana agora. O governo e a base petista acabou de descobrir isso. Era sócio desse sindicato dos ricos. Até anteontem, né? Está dizendo que vai romper. Será? E será? O Leandro dizendo, esquece Lula e o PT, galera. Ô, Leandro, enfim, não dá. Não dá para esquecer. O Lula é o presidente da República. Era a mesma coisa que você dizer, esquece o Bolsonaro e o PL, galera. Não. Quando ele era o presidente da República e o PL estava no comando das ações, o tema eram eles. Isso acontece em todo mundo. A referência são sempre os governos e os partidos dominantes. Não dá para esquecer. Infelizmente, não dá para esquecer. A Verônica Nascimento sobre essa questão dos xingamentos, né? Lulo-afetivos são tão afetados quanto os Minions. O Pedro Lê, Mauro chama a Carolina Sardá para conversar sobre a estratégia dela para a esquerda em 2026. Pedro, a Caroline Sardá esteve aqui no Farol Brasil no fim de semana passado, tá? Vai lá ver, tá nos vídeos nossos, uma conversa bem interessante do o programa Entre Linhas, foi bem interessante. Defender o governo, diz a Carmen Moretson, hoje é ser gado negacionismo. Fabrício Santos, ele podia propor IPVA para jatinho particular. Hebner Corrêa, se eu encontrasse o Haddad, chamaria ele de Fernandinho, só para ele ficar bravo. Legal. Então, e vocês lembram que essa história toda começou com a votação daqueles jabutis que aumentaram a conta de luz. Lembram-se disso? Foi quando começou essa campanha de Congresso Inimigo do Povo, Congresso da Mamata, numa campanha assentada em fake news. Nós mostramos aqui, 92% da bancada do PT votou a favor do jabutis da conta de luz. 92%. O governo não foi contra. O PT não foi contra o jabutis da conta de luz. Aí, o ex-presidente da Petrobras, demitido por insuficiência na visão do presidente Lula, o Prates, agora diz o seguinte, olha só, os ministros, e ele está identificando o Rui Costa e o ministro, o delegado de polícia Alexandre da Silveira, das Minas e Energia, como 2 dos lobistas que operaram no jabutis e que levaram a subida estimada em 64 bilhões por ano na conta de luz, tem a digital. Então, veja, aqui começa a campanha do Congresso Inimigo do Povo. Aqui, num movimento que, na verdade, teve uma ação direta da cúpula do governo Lula para aumentar a conta de luz, e com a votação da bancada do PT a favor desse projeto. Tá? É bem interessante essa revelação. Esqueci de mostrar um Haddad aqui. Esqueci de mostrar o Haddad. Vocês se lembram da entrevista dele ao Flow? Tem um trecho da entrevista do Flow que é muito reveladora da maneira como pensa o ministro da Fazenda, o Haddad. Vou colocar no ar aqui. Eita, com sucesso. Esse aí é o... Como é que chama o cara do Flow? Introduzindo o tema para ele, tá? Sobre Argentina. Olha aí. De um governo de direita com sucesso, com uma política que é o meio que diferente, o contrário do que a gente está fazendo aqui. Se der certo, é esquisito pra gente, não é? Não, primeiro que eu torço para dar, porque... Eu também. Não, porque pelo seguinte... Ele torce pro Milei dar certo. Igor, isso mesmo. Se a Argentina fosse na Ásia, eu estaria torcendo para dar. Uhum. Mas sendo nosso vizinho, eu estou torcendo mais para dar. Até porque nós temos um comércio que está muito prejudicado pela situação da Argentina. Sim. Um comércio bilateral. Uhum. Então eu torço para dar. 2, gostaria que desse certo sem o custo social que está sendo imposto à população? Sim. Preferia que fosse
É possível? Seria possível? Bom, aí eu não estou lá no manche para dizer. É inacreditável. Eu gostaria que tivessem dando certo sem o custo social que está sendo imposto. Vocês estão vendo o pau comendo lá na Argentina. Sim, mas eu não estou lá no manche. Ele não faz uma crítica ao Milei. Uma crítica ao Milei. Ao contrário, né, ele está deixando passar batido todo o processo de fascistização da Argentina. Tá aí. Fernando Haddad. É ele. Ok. Essa foto diz muito, né? Essa foto aqui. Foto, inclusive, de um fotógrafo, não é um fotógrafo da oposição, de esquerda, não. Fotógrafo da EBC, da Empresa Brasileira de Correios. Acho que isso aqui é no evento de fim de ano da Febraban de 2023 para 2024. Quem está ali, eles todos sorridentes, tipo André Esteves, e quem está ali abraçando ele é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, bastante poderoso no Congresso, um velho conhecido lobista do mercado financeiro. Tá? Aí o pessoal diz, vocês estão ajudando o Bolsonaro, vocês, a esquerda, vai levar o Bolsonaro de volta ao poder. Mas olha isso aqui. Olha a que ponto, depois do fiasco da manifestação do Bolsonaro, do bolsonarismo lá na Avenida Paulista, o governo vem e levanta essa bola para a extrema-direita, pelo amor de Deus, olha isso aqui. O que é o BPC? O BPC é o benefício de prestação continuada, blá, 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 ele fazendo a defesa do BPC. Por quê? Porque saiu o decreto do governo, está ali embaixo o Felipe Barros, que é um deputado da extrema-direita, saiu esse decreto do BPC na semana passada, foi baixado como um decreto do governo para botar o Bolsa Família para dentro, né, para expulsar a gente do BPC. Com esse objetivo. Esse deputado da extremíssima direita, o Felipe Barros, dizendo, se é para tirar o orçamento do pobre, Lula Haddad não tem vergonha de colocar a tesoura para trabalhar. E o que ele está dizendo? Que a extrema-direita vai entrar de novo com uma medida, vão conseguir, não sei se vai conquistar o Hugo Mota, para derrubar esse decreto que ferrou, mais uma vez, o pessoal do BPC. Então é isso, é a esquerda que favorece a extrema-direita ou esse tipo de medida do governo que favorece a extrema-direita? Faça-me o favor, faça-me o favor. Isso no momento, e olha, de draga da extrema-direita, né? Tá? A vitória tem muitos pais e mães, mas a derrota é sempre órfã, né? Então tá uma caça agora para ver quem é ou quem são os culpados pelo fiasco da manifestação do bolsonarismo na Avenida Paulista, no fim de semana passado. Essa Michele Bolsonaro, de boba não tem nada, espertíssima. Nem ela, nem o Nicolas foram. Sacaram que ia ser um fiasco e caíram fora. Impressionante, impressionante. É isso aí. Enquanto isso, a nossa turma que está falando Congresso Inimigo do Povo, Congresso da Mamata, fica quietinho, pianinho para o Gilmar Palusa e para toda a mamata do Poder Judiciário. Todas as decisões do Poder Judiciário contra o povo brasileiro. Neste momento, começa amanhã, lá em Lisboa, está tendo o Gilmar Palusa, que é o evento anual patrocinado pelo IDP, essa instituição milionária de ensino superior do Gilmar Mendes, um ministro do Supremo que faz lobby. Um ministro do Supremo que pagou 12 milhões de reais para que, em 2017, para o Gonê, que era sócio dele nesse BP e que depois ele seria o articulador da ida do Gonê para a PGR. A coisa é muito feia, muito feia.
muito feia. Aí ele está fazendo este evento, um evento anual, lá em Lisboa, 150 autoridades de todos os poderes lá em Lisboa. É um negócio, realmente, o Gilmar Mendes é um negócio impressionante. Então, para vocês terem uma ideia, do governo federal, tem 45 pessoas do primeiro e segundo escalão. De ministro está indo Camilo Santana, o Messias, o Márcio França, o Lewandowski, e capaz de irem também, não estão confirmados, o Carlos Fávaro e o Jader Filho. Além deles, mais 10 ministérios vão enviar representantes, 45 integrantes do primeiro e segundo escalão do governo. É muito impressionante. Aí o Gilmar diz, não, nós não estamos pagando passagem a ninguém. Cascata, uma parte está recebendo passagem, sim. Vai estar lá, além do Gilmar, o Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e o Barroso. É, gente, a coisa é feia. A coisa é muito feia. O Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, o Sandoval de Araújo Feitosa Neto, diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vão estar lá também. 18 ministros do STJ vão lá como palestrantes, tudo pago, evidentemente. Quem não podia faltar, evidentemente, Paulo Gonet, né? O ex-sócio, ou atual sócio, não sei, do ministro Gilmar Mendes. Hugo Mota vai estar lá, obviamente, Arthur Lira vai estar lá, mas a expectativa é que cerca de 50 parlamentares estejam lá. 50 parlamentares. Tarcísio de Freitas vai estar lá, Ronaldo Caiado vai estar lá, Cláudio Castro vai estar lá, Eduardo Leite vai estar lá, mas não é só a direita, a extrema-direita, não. Helder Barbalho vai estar e o Rafael Fonteles, do PT, também estão previstos de estarem no Gilmar Palusa. É um dos grandes escândalos da República, mas sobre isto não se toca, né? A base petista não fala neste assunto. É isso aí.